Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Está começando o Véu Rasgado Podcast. Nesse projeto, então, nós iremos trazer os nossos convidados para contar os seus testemunhos, para falar a respeito de como foi o encontro deles com o Senhor. Eu creio que será um testemunho que irá edificar a sua vida, irá edificar a sua casa. E eu quero me apresentar, eu me chamo Alexandre, e nesse momento também quero apresentar a minha esposa. Se apresenta então para o pessoal. Oi pessoal, eu sou a Tice e é uma honra estarmos aqui, né, reunidos em um propósito e nosso primeiro podcast, né, acerca de testemunhos, né, que o Senhor esteja conosco em todos Amém. Os dias, que seja bênção nesse podcast, que muitas coisas venham se alargar, que muitas vidas venham ser alcançadas através deste momento que nós estamos aqui. Amém. Esse é o propósito, alcançar as vidas, alcançar almas. E eu quero então começar, antes de apresentar a nossa convidada do dia, eu quero começar falando dos nossos patrocinadores. Eu quero agradecer de coração a cada um que apostou nesse projeto, que apostou nas nossas vidas. E vocês fazem parte de todas as vidas que serão alcançadas. Então eu quero agradecer ao Peralta Barbearia, você que está assistindo, que está procurando um lugar para cortar o seu cabelo, que quer mudar o seu visual, procura um lugar aconchegante, com uma boa conversa. Chama o pessoal, nós vamos deixar o link do Insta deles aqui, vocês podem agendar o horário de vocês com eles, vão ser bem atendidos, com excelentes profissionais. Quero agradecer também a Harmonize Persianas, que está conosco, que apostou no nosso projeto também. Você que está pensando em deixar o seu ambiente mais aconchegante, mais agradável, eles contam com cortinas, persianas para decorar o seu ambiente. Você que sofre com o sol, aquele sol que danifica o seu produto, que danifica o seu móvel, eles vão saber também indicar o melhor produto para a sua necessidade. Também nós vamos deixar o link deles aqui para vocês chamarem eles, fazer os seus orçamentos, vão ser bem atendidos. E também agradecer a Lotérica São Geraldo. Quem procura agilidade para pagar os seus boletos, confiança, procura eles na Rua do Comércio, próximo à Fidene. Então vamos lá apresentar a nossa primeira convidada do dia, e Pastora Kika, mais conhecida como Pastora Kika. Sim. Então se apresenta para nós, para quem não te conhece, e comenta um pouco de como que começou o teu chamado, se tu vem de uma família cristã, se tu conheceu Jesus através dos seus pais, ou se foi no decorrer da vida, alguma situação que aconteceu, para que você tivesse esse encontro com Jesus. Eu agradeço a Deus, em primeiro momento, e a vocês por esse convite tão especial. E meu nome é Isolde Glitz Neves, mais conhecida como Pastora Kika, apelido Kika desde a adolescência. E a minha vida foi uma construção com Deus. Eu nasci num lar evangélico, mas mais luterano, né? Toda a minha família, tanto parte de pai e mãe, né? Eles são luteranos. E eu comecei a conhecer um pouco do evangelho quando criança, mais ou menos ali nos meus 5, 6 anos, onde o meu irmão mais velho, né, ele se converteu à Assembleia de Deus. Então, através dele que a gente começou a conhecer um pouco mais. Até porque nós não frequentávamos a igreja luterana, no caso, porque o meu pai, depois a gente vai entendendo os propósitos de Deus, e o meu pai, ele tinha algumas questões em particular com o pastor, e ele nos proibiu, então, de frequentarmos a igreja com nossa mãe. E como nós morávamos no interior, né, então era difícil ter uma igreja por perto, bem interior mesmo, e então nós começamos a frequentar, lá perto de onde a gente morava, tinha uma igrejinha, aquelas bem do interior, de pau a pique mesmo, aquelas de madeirinha, né, banquinha assim, né, com uma tábua, sem encosto. E eu e a minha irmã e a minha prima, então a gente tinha ali uns 5, 6 aninhos, a gente ia para a igreja. Eu lembro que a gente, né, passava
a roça, como a gente fala, né? A lavoura. Iam a pé. Ia a pé. Uhum. E eu lembro que como ela era uma igreja assembleia, né, da Assembleia, então ela era bem tradicional. Então todo domingo nós colocávamos o nosso vestidinho, a minha mãe era costureira, ela costurava, né, e a gente ia para cantar, E o meu irmão, quando ele ia passear na nossa casa, então nos meus pais, ele dava culto infantil para nós. Então ali eu comecei a ouvir a palavra de uma forma diferente, né? E para nós era assim uma alegria, principalmente para mim. E eu tenho lembranças, né, assim, na minha memória de quando a gente ia para cantar nessa capelinha, né, nessa igreja. Não tinha muitas pessoas, mas eu lembro assim que era algo muito, muito lindo, porque a gente, por ser criança, né, não tem aquele entendimento. Mas eu via que aquelas pessoas que estavam ali, e eram pessoas bem da agricultura mesmo, era um ponto de pregação lá. E aqueles homens eram tão cheios do Espírito Santo, que eu lembro que eles oravam em línguas diferentes, e aquilo assim, eu não sabia o que era, não conhecia a palavra Aquela de Deus. primeira impressão que deixa a gente impactado, né? O que é isso? Da onde que vem isso? Gente que não entende, né? E como criança, você não tem entendimento, né? Inocente, não... Isso, e a palavra de Deus, assim, ela não era tão exposta como hoje, né? Hoje a gente tem os meios, né? Outros meios, mas a gente participou ali, então. E eu lembro que quando nós cantávamos, a gente era tão pequenininha que o púlpito, ele só aparecia a cabecinha da gente. E eu lembro, assim, que muitas vezes, quando a gente estava cantando ali, pra mim, é como se o sol entrasse dentro daquele lugar. Nossa, imagina a glória ali dentro. Hoje eu entendo, hoje eu sei que era a glória de Deus, era a presença de Deus. E às vezes eu pensava, como que o sol pode entrar de uma forma assim? Porque ele ficava, né, ao contrário, não teria como ser o sol. Era algo que reluzia o ambiente, assim. E era a presença de Deus, era a glória de Deus, porque era um povo simples, um povo, né, da roça mesmo. E então assim, era muito forte. Então a minha base, a minha infância foi essa. Aí depois o meu pai comprou terra um pouco longe dali daquele lugar, e daí para onde que a gente foi morar não tinha igreja assim próxima. Mas antes disso, eu lembrei agora, que eu acho que é bem importante colocar, porque houve um processo muito grande desde do meu nascimento, né? Em 2008, se não me falha a memória, momento de oração, Deus falou comigo. Eu lembro que o Senhor disse assim, pega papel e caneta. Porque Deus fala muito comigo e muitas coisas eu anoto. E Deus falou para mim que eu havia nascido morta. E aquilo ali me marcou. E Deus falou todo o processo do meu nascimento. E que eu havia nascido com 3 circular de cordão. Eu não respirava. E em um momento eu visitei a minha tia. E eu perguntei para ela, porque a minha mãe faleceu já faz tempo, né? E eu lembro que na minha infância minha mãe sempre dizia, você nasceu muito mal. Mas nascer mal é uma situação, né? Ela nunca contou pra ti o que havia acontecido. Não, ela nunca me falou. E daí eu fui perguntar para minha tia, eu disse, tia, me fala um pouco sobre o meu nascimento. E daí ela olhou para mim e disse assim, você é um milagre de Deus na Terra. Olha só o propósito Você é um milagre de Deus. E Deus disse, por que, tia? Deus, porque você nasceu morta. Meu Deus, e aí imagina. ela me contou que eu nasci com 3 circular. Tudo que exatamente Deus como havia Deus tinha relatado. Sim. E daí ela disse que a minha mãe começou, né, entrar em trabalho de parto. Eu nasci a domicílio, então eu nasci em casa. No final da década de 60 ali, então é totalmente outra realidade. Sim. E no interior, né? E nesse tempo meu pai foi buscar então uma parteira, só que meus pais não tinham carro na época, né? Era de carroça mesmo. Imagina. E daí, imagina, só que eu não tenho noção é uma aonde que ela morava, é uma realidade, né? hoje, né? Que a gente não... bem diferente. Não imagina, né? Como hoje é... A nossa geração, a gente não imagina. Não é. E depender, né? Tipo, hoje a gente tem um hospital, a gente chega... Sim.
E aquele tempo E todo nesse também. nesse tempo, então, a minha mãe entrou em processo de trabalho de parto. Aí a minha tia, essa que contou do meu nascimento, ela que fez o parto. Só que ela não era parteira. E daí ela falou. Por isso né, que ela eu nasci. sabia Sim. Ela era exatamente como testemunha aconteceu. ocular do meu nascimento, né? Vamos ver. E ela disse que eu nasci preta. A única coisa que a minha mãe falava, que eu lembro assim, é uma expressão, né? Eu sou de origem alemã. E a minha mãe dizia assim, tu nasceu um tição de preto. Tição é um pedaço de madeira Sim. queimado bem preto, né? E daí a tia falou que eu nasci bem preta mesmo, que é cianótica, né? Uhum. E que eu tinha 3 circular, né? O umbigo estava enrolado 3 vezes. E que eu não chorei. E que ela, assim, ela viu que eu não nasci bem. E ela cortou o cordão umbilical mais curto do que deveria, porque ela não era sabia. parteira, Não tinha habilidade. né? Ela não tinha. E eu nasci no mês de julho, então era muito frio. Ah, sim. Aí a minha mãe começou a insistir, né? Pedindo, né? Coloca na água quente, coloca na água fria, Meu vira processo. de cabeça, faz isso, faz aquilo. E a tia foi insistindo. Resumindo assim, ela disse que isso deu em média de uns 7 a 14 minutos. Nossa, Sim. imagina. Pela ciência, Não não teria, teria não. sobrevivido. E aí eu fui entendendo, né, o porquê. Porque se eu tivesse nascido nas mãos de uma parteira, ela iria me enrolar, colocar de ladinho e falar para minha Faz mãe, sentido. ó, ela nasceu morta. Isso é e, verdade? né? Pela experiência que ela já iria ter, Sim. ela não ia dar, vamos dizer assim, Uma esperança. uma esperança de vida ou algo do Sim. tipo, né? Uhum. Então Deus ele preparou, Permitiu até uma pessoa sem experiência fazer o E a parto. fazer minha o tia parto. ainda viva, né, para contar Pra essa contar história. e Ela ainda confirmar está viva, aquilo né? que Minha mãe Deus já tinha te falado, Uhum. né? E aí foi um processo. Aí nós mudamos, né? E aí passou um tempo, daí nesse tempo meu irmão casou, foi morar ali a gente chamava de vila, né, na época. Uhum. Até o nome era Barro Preto. E ali tinha a igreja da Batista. E com 12 para 13 anos, né, eu me batizei na Batista. Então os meus primeiros passos, né, foi considero a minha igreja mãe a Batista. Aí eu frequentei um tempo, depois com 15 anos, aí eu saí de casa para estudar, trabalhar, né? Uhum. Meus pais não tinham condições e era longe, porque, por exemplo, nesse tempo eu fazia a 5ª série da casa do meu pai até a vila onde eu estudava, dava 12 quilômetros. Nossa, Então, imagina. teria que 6 quilômetros a pé, né? Eu lembro que de manhã, muitas vezes eu fiz esse trajeto e às vezes quando chovia muito, era frio, a gente acabava ficando na vila, na casa de alguém, né? Para poder dormir, ficar ali para poder estudar. Então Sim. era bem difícil mesmo. Mas aí eu fui para a cidade, né? Fui estudar, depois eu vim para Ijuí, né? Aqui. E nesse tempo, depois dos meus 15 anos, eu fiquei um tempo sem igreja, sem frequentar, né? E eu tentei várias vezes ir para a igreja, mas assim, eu não conseguia firmar, né? Mas durante todo esse processo, então, da minha adolescência, eu não me entendia na época, e a minha mãe também, porque a gente era bem maturos diante da palavra, né? Mas eu lembro, assim, que dos meus 9 aos meus 14 anos, mais ou menos, 13 anos, eu tinha muita guerra espiritual à noite, Nossa. né? E eu não sabia que eu tinha visão, né? Uhum. Mas Uhum. hoje eu entendo pela palavra, né? Então, assim, as noites para mim eram bem perturbadas. Eu tinha pesadelos, eu tinha sonhos, eu abria meus olhos, eu via demônios. É como Então- se o inimigo quisesse te travar desde de pequena, colocar desde- como se fosse um medo em ti, né? Porque ele sabe dos nossos projetos, sabe dos planos que Deus tem para nossas vidas, né? Verdade. Então, provavelmente o que ele queria era te causar o medo para te travar, né? Ou talvez procurar outros lugares para tentar entender o que estava acontecendo, né? E o plano dele, né, de que você não sobrevivesse no nascimento, né? Nada aconteceu. Ele sabia exatamente quem você se tornaria, quem Deus te levaria, né, a se tornar. O propósito que tu tinha com Deus, né? E ele
Porque né? algo sobrenatural já tinha acontecido. Né? Exatamente. Um milagre. Um milagre na minha vida, né? É tremendo. E depois foi passando os anos, aí eu fui uma época embora de Juí, né? Fui morar em Santa Rosa. E lá em Santa Rosa eu trabalhava no hospital. Eu sempre trabalhei, né? A minha vida profissional sempre foi na área da enfermagem, desde os meus 18 anos. E lá eu trabalhava com uma moça, mas eu estava bem afastada em relação à igreja, né? Eu não ia, não participava. Mas eu nunca deixei de temer a Deus, né? Eu sempre tive um respeito muito grande, né? Porque até eu tinha uma base, né? Sim. Uma base espiritual. A minha mãe era uma mulher de muita oração, né? Minha mãe era aquelas mulheres de coque mesmo, aquela mulher assim, Coquinho de fogo. reverente a Deus, né? E O que é uma oração de uma mãe, né, também. se eu estou aqui hoje é resultado de oração de mãe. Glória a Deus. E no meu trabalho lá, então, tinha uma colega que ela era daquelas bem crente mesmo, né? E muitas vezes, assim, até, né, quando a gente trabalhava junto, fechava os horários, ela olhava para mim e dizia assim: Kika, Deus tem um plano grande com você. Você pode até estar afastada da igreja, mas uma hora o Senhor vai te chamar. E essa minha colega era uma pessoa assim, que ela orava muito por mim também. E de tanto ela insistir, um dia eu fui com ela na igreja. Fui visitar a igreja dela. Com respeito, né? Sim. Fiz uma visita e tal. E ali eu comecei a sentir, né, vontade de voltar a congregar. Mas não gostei assim muito da igreja que ela frequentava, uma porque era longe também, né? Eu, na época não tinha carro também. E eu voltei para a Assembleia, né? Lá em Santa Rosa. Nossa. Eu lembro que o nome do pastor era pastor Natalino, um homem cheio do Espírito Santo. E quando ela comentava contigo que tu tinha um chamado, o que tu achava? Achava estranho, achava loucura? Eu achava loucura, eu fugia, né? E às vezes ela entrava por uma porta e eu saía por outra. Porque eu disse, não vem falar de novo isso aí, não quero saber. Eu lembro que uma vez até eu falei para ela assim, irmã Fátima, muito amada. Eu disse, Fátima, o dia que eu tiver lá meus 60 anos... Depois que eu aproveitar a vida... Eu vou aproveitar bem a minha vida, depois eu vou servir ao Senhor. Eu lembro que eu falava isso assim. E aí, resumindo, né, fiquei um tempo em Santa Rosa, fiquei 3 meses na Assembleia. 3 meses, firme, deixei cabelo crescer, porque ela, assim, eu gostava muito da ideologia, né, da questão da espiritualidade da Assembleia, fechava mais. Talvez por ser de berço, né? Pode. E uma porque era uma igreja muito avivada, pentecostal, e a presença de Deus muito forte, bem diferente da Batista, não estou aqui menosprezando, mas era diferente, sim, né? Sim. Então, eu frequentei assiduamente 3 meses, né? Eu ia trabalhar só de vestido, porque tinha os costumes e era muito cobrado isso naquela época, né? Hoje já mudou bastante, né? Sim. Mas tudo bem, eu fiz um esforço e eu pensei que era por esforço. Hoje eu entendo que é por graça mesmo, né? Sim. Mas na época a gente não tinha esse conhecimento. E como era cobrado, e eu estava numa igreja tradicional, então de usos e costumes eu tinha que obedecer, né? Senão eu estaria errada, né? E eu lembro que deixei meu cabelo crescer, usava só saia, vestido, né? E nesses 3 meses eu fui batizada no Espírito Santo. Eu recebi o dom de falar em línguas. E eu lembro que foi algo assim que marcou muito. Não lembro do momento, porque foi algo sobrenatural de Deus, né? Mas eu lembro que o pastor fez um convite, né? Quem quisesse passar à frente para orar. E eu fui. Eu estava sozinha naquele culto, não tinha assim amigos, ninguém junto comigo. E eu fui. E eu comecei a orar e eu não lembro de nada. Um apagão. Só foi um apagão, assim. Quando eu abri meus olhos, assim, eu vi que as irmãs, né, do círculo de oração, elas estavam todas em volta de mim, de mãos dadas. E eu estava suada, Desceu a cansada. glória de Deus. E daí ela chorando, eu olhei assim, o que aconteceu aqui? E elas choravam, elas diziam assim, eu lembro que elas falavam,
Irmã, filha, tu não tem noção o que Deus fez contigo. Só faltou voar aqui dentro. Meu Deus. De tanto poder de Deus que desceu sobre ti. Foi anestesiada pelo Espírito Foi, Santo. Deus, assim, ele me tomou de uma maneira assim, ó. Acho que eu pulava, que eu dançava no Espírito. Foi assim. É inexplicável. Algo assim, ó, incrível, né? Tá, e eu fiquei 3 meses, então, e acabei saindo da igreja. Não consegui firmar. Até tanto foi um momento assim que eu orei e disse assim, Deus, se servir o Senhor é ter cabelão comprido, é usar calça, me perdoe, eu não vou conseguir. E eu acabei saindo da igreja. E aí voltei para Ijuí, depois de um tempo comecei a faculdade lá e como eu iniciei psicologia, não tinha em Santa Rosa, eu tive que voltar para Ijuí. Aí nesse tempo, né, eu fiquei bem afastada da igreja, né, vim para cá, comecei, né, a estudar, fazer minha faculdade, tinha meu trabalho, na época eu tinha uma fruteira, né, e na minha casa, eu tinha meu filho mais velho, eu ainda não tinha meus outros 2 filhos, e nesse tempo, eu disse, Deus sabe de todas as coisas, porque eu era uma pessoa assim que, eu não lia muito a Bíblia, não tinha assim muito conhecimento, né, eu tinha pouco conhecimento. Mas quando eu lia na parte ali que a Bíblia falava acerca dos feiticeiros e tal, eu pensava, não, isso aí não existe, não pode ter pessoa tão maldosa assim, de fazer feitiçaria, bruxaria, né, o mal, porque isso nunca aconteceu, né, pra mim, eu acho que isso é tão fora da minha realidade, né, Nunca que tinha eu nunca visto desejei algo... mal pra ninguém, né. E eu lembrei de um episódio que aconteceu quando eu estava em Santa Rosa, que Deus permitiu eu ir. Até acho que é bem interessante falar. Eu lembro que uma colega me convidou para ir uma vez, e eu fui uma vez só, num centro espírita. Ela me convidou, disse que teria uma palestra legal e tal. E eu sempre fui muito curiosa com as questões, as coisas da religião, né? E eu fui. E eu lembro que nós chegamos, né, numa sala simples, e tinha uma mesa, assim, os senhores todos de branco, eu nunca tinha ido, né? E daí eu lembro que um daqueles senhores falava assim, hoje não tá dando certo. Eu lembro assim vagamente que ele falava, tem alguém aqui que tá impedindo não sei o quê, da entidade descer e tal. Mas eu não entendia de nada, né? Eu fiquei na minha ali, no meio daquele povo. E eu lembro que a fala, assim, falou algumas coisas até interessante para a vida, dia a dia. E daí terminou, né, aquela reunião, aquela fala. E daí um senhor, né, que estava sentado naquela mesa na frente, ele convidou para o pessoal, quem quisesse, passar ao lado para tomar passe. Sim. Eu pensei, eu tô aqui, vou passar, já que tô né? aqui, né? Vou aproveitar, minha vida não estava muito bem mesmo, né? Alguns problemas e dificuldades. E a minha colega, minha amiga foi e eu fui atrás dela. Daí quando chegou a minha vez, ele olhou para mim e disse assim, para você, não, sai da fila. Na tua cabeça eu não posso tocar. Eu não posso colocar a mão na tua cabeça. E pediu para mim me retirar. E daí assim, eu saí, né? Eu disse pra ela, eu disse, uai, né? Como? O que aconteceu, na né? cabeça de todo mundo e na minha não. Mas eu já era batizada com o Espírito Santo. Eu já era batizada. Eu já era, né, selada no Espírito. E daí depois, sim, daí eu entendi o porquê, né? Como Deus guarda, mesmo estando fora, né, da igreja, que eu não estava frequentando mais a igreja mas esse Deus tempo, guardou o tempo inteiro. mas Deus guardava, porque, né, o propósito de Deus estava vivo sobre a minha vida, né? Então, mesmo sem eu saber e entender o que Deus tinha comigo, né? E Deus permitiu acontecer tudo aquilo para que você tivesse entendimento depois, por que depois, sim, aí hoje eu percebo assim que foi uma construção, né? Foi todo um processo de Deus, começando a minha infância, a minha adolescência, né? Tudo, né? Todas aquelas perturbações noturnas, né? E voltando, quando voltei para Ijuí, aí eu estudava e eu tive uma tata, né, uma pessoa que me ajudava. E eu lembro que um dia eu cheguei da faculdade, assim, que isso é bem interessante contar também, que fez parte do processo, né? Eu cheguei em casa da faculdade e eu entrei dentro de casa, assim, a minha casa estava cheia de pipoca.
E eu brinquei, fulana, o que aconteceu? Né? Como assim você conseguiu derramar pipoca por tudo que canto? E daí ela disse, não, é que eu vi que você está com bastante problema e contas, e realmente, né? Na época eu tinha uma fruteira, eu vendia muito fiado no caderninho, né? Era em bairro, então a gente vai, né? E daí, né, financeiramente também não estava muito bem, e fazendo faculdade, né? Gasta bastante também. E aí ela disse assim, não, eu ofereci para algumas entidades, Oxuns, e eu não entendia nada disso. Eu disse, guria, eu não acredito nisso, o que tu tá fazendo? Eu não acredito nisso, não. E dela, não, porque assim, vamos lá no lugar que eu vou te levar e tal. E eu, curiosa, né, acabei indo. A curiosidade. Né? Fui numa, não sei se é sessão, como é que eles Isso chamam. foi depois daquela outra experiência ou foi antes? Foi depois? Foi depois que eu voltei de Santa Rosa. Tá, outra experiência tinha sido em Santa Rosa. Em Santa Rosa. Tá, Isso foi depois. Daí eu já estava em Juí de volta. E daí nós fomos, né? E eu lembro que na primeira vez que eu fui, né? Assim, pra mim era tudo diferente. Eu nunca tinha entrado dentro de um centro de Umbanda. E eu vi, assim, as imagens. Eu olhei para aquele rapaz, né? Que seria o... Você chama Pai de Santo, alguma coisa assim, ela chamava Pai de Santo, não sei se é o nome, né? Talvez hoje tem, né, chama diferente, mas na época era. E eu lembro assim que eu olhei assim, por que ele está de vestido? Eu não sabia o que acontecia, né? E eu lembro assim que duas entidades, né, baixaram nele, um foi preto velho, outro cigano, e o cigano veio reto falar comigo. E daí disse que eu tinha um chamado, e que eu seria mais do que uma mãe de santo. Que era muito forte o meu chamado espiritual. Nossa. Só que eu estava grávida da minha filha nessa época. Eu estava grávida. E daí eu fiquei assim meio com medo, né? Porque eu não conhecia, eu não sabia o que estava. Né? E daí, tipo assim, na primeira vez falou que eu tinha que fazer cabeça, mas que eu nem sabia nada do que era isso. Tá, eu sei que daí o rapaz voltou ao normal e eu fui falar pra ele, disse, fulano, eu não quero isso pra minha vida. Eu só vim aqui fazer uma visita, né, a convite da minha tata e tal. E daí, daí outra vez eu fui de novo, eu fui algumas vezes, né, junto. E na época eu tinha um carro, um chevetinho branco. E eu lembro que quando eu entrei ali, que eu comecei a ir algumas vezes, eu comecei a sentir raiva de Deus. Nossa. Literalmente. Eu lembro que eu peguei a minha Bíblia e eu escondi. Eu guardei ela assim, que eu não conseguia olhar para a Bíblia. Eu não conseguia... Eu senti uma repulsa, algo contrário mesmo a Deus. Assim, como se toda aquela minha construção, aquela minha base, mesmo que eu não era assídua, mas eu sempre tinha aquele temor a Deus, aquele respeito, né? Sempre eu procurava orar do meu jeito, falar com Deus, né? Aquela base. É como se tudo aquilo ali eu tivesse perdido. E eu lembro que eu tinha assim, eu não lia Bíblia, eu não conseguia orar. E eu comecei a ir mais frequente nesse centro. E até o meu carro serviu muitas vezes para levar trabalhos para cachoeira, para mata, encruzilhadas. Porque eu lembro que uma vez esse rapaz disse, nós precisamos do teu carro para levar numa encruzilhada um despacho. Eu disse, não, eu não vou levar meu carro. Ele disse, não. E porque eu era meio, tipo assim, ameaçada. Tipo, se tu não fizer, a entidade vai cobrar de você. Sim. Então começou, e eu comecei a ficar com medo. E eu tava grávida. Sim, cara. Né? Então, assim, eu não sabia até que ponto, como que era isso no mundo espiritual, porque eu não tinha esse conhecimento. E aí eu frequentei algumas vezes, e essa moça que trabalhava para mim, eu pedi para ela se retirar. Eu não fiquei mais com ela na casa, e eu pensei, não, eu tenho que parar com isso, né? E aí eu estava com 7 meses de gravidez da minha filha, e eu lembro que eu comecei a entrar em trabalho de parto, ter problemas, né? Na gravidez mesmo. Na gravidez. E eu cheguei a internar, fazer um tratamento ali, né? Para segurar, porque ela ainda era prematura, não estava a termo, né? E uma outra vizinha minha que frequentava nesse lugar, e eu não sabia que ela frequentava esse lugar, né?
que ela ia lá nesse Pai de Santo. Sim. Ela chegou no portão e disse assim: Kika, o fulano pediu para você ir lá. Eu não vou citar o nome dele aqui por questão ética. Pediu para você ir lá porque se você não for, você vai perder tua filha. Tu tá assim, assim, assim. E ela não sabia o que eu estava passando. Porque eu não havia contado para ninguém, né? E eu acabei indo, né? Porque eu fiquei com medo de perder minha filha. E assim, já fui meio contra a vontade, né? Tá, fui uma vez e aí a minha vida começou assim, ó, uma ruína atrás da outra. Eu perdi fruteira, a minha vida assim, ó, desmoronou, literalmente. Eu assim, ó, sabe, eu só ia para trás, eu sentia uma angústia grande, eu entrava dentro de casa, eu sentia cheiro de vela, eu sentia cheiro de incenso, eu olhava na minha cama, eu via a cigana sentada, e vi muitas vezes ela lá dentro. E eu comecei a viver uma angústia, algo assim, forte, e eu não conseguia pegar a Bíblia, eu não conseguia, eu não tinha forças para dobrar meu joelho, eu não tinha forças para buscar Deus. É como se a minha mente tivesse sido lacrada, né? Um bloqueio total. Um bloqueio total. E aí, eu lembro que uma tarde eu estava assim, angustiada, eu estava, sabe, eu acho que nem a morte resolveria, porque eu estava assim, e aí eu resolvi ir lá nele, né? Por conta, sem ninguém me convidar, eu fui lá nesse Pai de Santo, e eu lembro que na época eu paguei R$20, isso há mais de 20 anos, mais 24 anos atrás. E eu disse para ele tirava cartas também, né? Eu disse para ele: eu quero que você tire cartas. Eu quero saber o que está acontecendo com a minha vida. E daí, eu lembro que ele colocou assim em cima da mesa, ele tirou, ele olhou para mim assim, eu estava como você, né? Na frente dele assim, ele disse: eu não posso te falar. Eu disse: como que não? Eu era meio respeitosa, eu era muito orgulhosa. E Deus disse assim: eu tô te pagando, né? Você vai falar, eu tô te pagando? Ele disse: não. E dali a pouco ele mudou. O tom dele. Mudou o tom de voz dele assim. E disse, eu lembro claramente que ele disse assim: tem 2 caminhos para ti. Ele mostrou com o dedo. Esse caminho vem até aqui e a morte. E esse caminho continua e a vida. Você escolhe a morte ou a vida. E sai daqui e nunca mais vem aqui. Nossa. Quando ele falou aquilo, desceu um temor e eu comecei a chorar. Eu lembro que eu fiquei assim meia tonta e eu saí, eu levantei daquele banco e era uma casa de madeira assim. Eu lembro que eu saí, né, com as minhas mãos apoiando na parede e comecei a chorar, pedir perdão para Deus. É como se os meus olhos tivessem sido abertos. E era o próprio Senhor ali que... Eu hoje entendo que o próprio Deus usou aquele rapaz para falar contigo. E abriu os meus olhos. Literalmente assim abriu. Ali foi um grande marco assim na minha vida. E eu cheguei em casa, fui pro joelho, peguei a minha Bíblia, comecei a ler e chorar. Olha, eu chorei muito, pedi muito perdão para Deus. Eu não sabia quão errado que eu estava fazendo, né? Como eu estava vivendo tão distante de Deus. E ali eu entrei num tempo de clamor. Eu queria Deus, só que ninguém me apresentava a Deus. Eu estava sozinha numa guerra, numa batalha, né? E ali, mas nesse processo, esse tempo, a minha filha já tinha nascido e tal, mas a minha vida estava destruída em todas as áreas. Aí eu trabalhava para o meu irmão de secretária, ele tinha uma escola de línguas aqui em Juí, e eu lembro que, mas antes desse dia, aconteceu no momento que um senhor, eu sempre digo que foi um anjo de Deus. Como eu estava tão angustiada, aquele rapaz que na época entregava uma conta de energia, de água na mão, né, assim, em casa, e eu lembro que ele bateu na porta assim e me entregou a conta. E eu olhei para ele assim, eu disse: me fala de Jesus. E comecei a chorar.
E eu disse, me fala de Jesus. Eu preciso de Jesus. Eu preciso que você fale para mim de Jesus. Eu nem sabia quem ele era. O desespero que estava na minha alma. Nossa, angústia. E ele começou a me falar do amor de Jesus. E eu lembro que eu peguei a conta, eu não lembro se era de água, de luz na mão. E eu disse, só um momento. E eu só virei para largar do lado, assim, que estava no rack. E quando eu só fiz o movimento de largar e virar, ele tinha sumido. Nossa, que experiência. E eu saí para a rua procurando ele. Porque ele me falou tanto do amor de Jesus que aquilo acalmou meu coração. Sim. E aí eu entendi, eu disse, Deus, eu acredito que é um anjo que veio aqui. Provavelmente era um anjo que Deus colocou ali. E eu comecei, então... eu vou falar mais rápido, senão a história é longa. E como eu trabalhava então com meu irmão nessa época, no dia 6 de setembro, eu fui trabalhar. E a escola era no 2º piso. E o meu irmão não foi aquela manhã, mas tudo propósito de Deus. E eu trabalhava só meio turno com ele, só de manhã. E eu não tinha levado a chave junto para abrir a escola, né? Então eu estava sentada na escadaria, né, na frente da porta ali da escola, e esperando ele. Se eu vou aguardar um pouco, se ele não vir, eu vou até a casa dele, eu vou embora, né? E nisso, quando eu sentada, cabisbaixa, assim, na escadaria, quando eu olho para a porta, adivinha quem entrando? A minha colega, a irmã Fátima, de Santa Rosa. Olha como Deus trabalha. A do hospital? Olha só, A do do hospital. Entrou assim... daí a gente, né? Imagina a emoção. Nossa, mas Deus levou ela ali. Aí a gente conversou, contei um pouco, eu estava assim passando problemas muito grandes na minha vida. Contei um pouco para ela da minha situação. Ela me convidou para ir. Ela disse, olha, estou estudando, estou fazendo enfermagem e eu estou morando numa igreja. E eu te convido para ir lá agora, para a gente conversar um pouco. E o meu pastor vai orar por você. Nossa, imagina Deus trouxe Deus ela de lá. E até ela eu conhecia, né? Sim. Eu sabia quem ela era. E aí eu fui. Cheguei lá, um pastor muito educado, e até vou citar o nome dele aqui, é uma pessoa que eu tenho um amor muito grande, um respeito muito grande por ele, o pastor Joel, da Igreja Batista Salém. Ele orou por mim e eu comecei, assim, me acalmar. E isso era dia 6, daí eu lembro que ele disse assim, irmã, amanhã nós temos culto. E se você puder vir no culto, ou vem antes do culto que eu vou orar por você de novo. E daí eu olhei e disse assim, mas pastor, amanhã é feriado, amanhã tudo é fechado. Ele disse, não, a igreja não. Né? Eu não tinha essa noção, esse conhecimento, né? Tá, daí no outro dia, dia 7, eu falei com a minha vizinha, de tu fica com a minha filha, que eu quero ir sozinha lá para o pastor orar, né? Eu quero conversar um pouco com ele. E a André, a minha filha, ela ainda era pequena, né? Era bebê. Ela tinha uns 9 meses. E eu amanheci mal, muito mal. Eu tinha muita dor de cabeça, náusea. Eu estava mal, não conseguia abrir os olhos, não conseguia quase nem ficar em pé. Mas eu entendi. Aí eu já estava tendo conhecimento e já estava guerreando também, né? Uma opressão desde... Uma opressão maligna, assim. E daí eu lembro que eu orei, eu disse, olha, diabo, você não vai me impedir de eu ir buscar oração. Eu vou nem que seja de 4, se tem essa expressão. Né? E daí fui. Mas mal cheguei lá, o pastor orou, conversamos, aquela dor sumiu. E a partir dali, eu comecei assim a buscar Deus ali naquela igreja, né? Ali com o pastor, a esposa dele muito amada, né? Assim, foram os pais espirituais para mim. Conheci muito o amor de Jesus ali. Frequentei um tempo e daí passou os anos, passou o tempo, né? Os dias, aliás, e aí um dia eu estava assim em casa, eu fui fazer uma visita. Olha, tudo Deus tem propósito, né? Disse assim, ó, ele não leva você morar num lugar por um acaso. É verdade. Né? Tudo tem propósito. Sim. Fui morar naquele bairro, ali foi um bairro que eu conheci o outro lado, né? Oculto, mas também foi um bairro, um lugar onde Deus colocou pessoas para me levar de volta para a igreja.
E essa vizinha morava 3 casas acima da minha. E eu fui lá passear. Até hoje, né, ela já está na glória com Deus. E eu disse, fulana, eu precisaria tanto de ir numa igreja, e o pastor falou que aqui no bairro tem, eles fazem culto na casa de uma irmã aqui do bairro, só que eu não conheço ela, eu não conheço o bairro aqui. E eu falando com ela, né, que eu gostaria muito de ir nesse culto, porque seria perto para mim frequentar ali, né, pelo menos uma vez por semana, né. Daí a mulher que estava visitante da casa da minha amiga olhou e eu assim, sou eu, a dona da casa. Nossa, imagina. Irmã Nadir. Sou eu a dona da casa. Daí a minha vizinha me levou, né? Só que assim, ó, eu estava indo na igreja, mas eu nunca tinha, assim, visto essa operação dos dons espirituais. Eu nem não sabia. Eu não tinha conhecimento que Deus falava em profecia, essas coisas extraordinárias do Espírito Santo. E ali eu comecei a conhecer. E eu lembro que o primeiro culto que eu fui, na casa dessa senhora, um jovenzinho, um rapazinho estava pregando. E ele me chamou. Eu passei para frente e foi orar por mim e eu caí. E apaguei. Aí quando eu voltei, eu só via que ele repreendia, né, morte. E assim, ó, foi muito profundo, muito profundo. E a partir dali que eu comecei a conhecer também, né, a entender que o Espírito Santo, né, que Deus usa os servos dele. E ali eu comecei a ser liberta, e comecei a frequentar a igreja, né, aí teve um processo, aí frequentei esse tempo a igreja, e depois uma das grandes experiências com Deus, né, sempre lembrando que todo esse tempo eu trabalhava no hospital, né, e eu não lembro se foi 2001, mais ou menos, acho que foi mais ou menos 2001, o meu pai, ele foi acometido de um câncer no pulmão. E eu assim, não tinha assim, uma experiência com Deus. Eu não tinha tido nenhuma experiência sobrenatural com Deus ainda. Aí eu lembro que alguém da minha família me ligou e disse assim, como eu trabalhava no hospital, daí o doutor veio falar comigo, né? E daí disse assim, olha aqui, que o caso do teu pai é muito grave. Teu pai foi fumante há mais de 50 anos. Então o pulmão dele, que estava melhor, deu um câncer. E o pulmão, outro pulmão, totalmente comprometido. Está comprometido por causa do cigarro. E é de risco a cirurgia do teu pai. E daí eu lembro assim que eu falei, doutor, faz. Em primeiro lugar está a mão de Deus sobre a tua. Então tudo que tem que fazer, faz. E eu fui para casa e alguém da minha família me ligou e disse assim, se o teu pai morrer, a culpa vai ser tua, porque você autorizou. Como era de risco, eu teria que autorizar, né? E aquilo ali, assim, eu lembro que eu desliguei, era um telefone de mesa, né? Eu desliguei o telefone assim, eu me joguei no chão, literalmente. Eu me joguei no chão e comecei a orar e clamar a Deus. Eu disse, Deus, eu creio que tu existe, mas o Senhor verdadeiramente está comigo. O Senhor é real. O Senhor vai curar meu pai do câncer. Meu Deus. Meu pai estava na UTI, ficou, eu não lembro quantos dias entubado. Ao total ficou 14 dias no hospital, em recuperação. E ele era um candidato forte à quimioterapia, né? Ele tirou todo o lóbulo direito. Então foi uma incisão, uma cirurgia muito grande, muito complicada. E quando o médico veio dar alta para ele, eu lembro que o médico falou para ele, o nome do meu pai era Gerhard, e nós chamávamos de Geraldo. Aí o médico disse assim, seu Geraldo, o senhor não precisa fazer nenhuma quimioterapia. Meu Deus. Porque o senhor está curado. Meu Deus, glória a Deus. O meu pai não fez nenhuma quimioterapia. Ali foi assim... Marco. Ali começou. Eu entendo que ali, assim, ó, Deus mostrou realmente que ele... O poder dele. Que ele era comigo, né? E o meu pai foi totalmente curado.
E assim, um milagre extraordinário que antes de 1 ano do meu pai fazer exames periódicos, né? O pulmão do meu pai cresceu, ficando faltando só uma bordinha para fechar. Nossa. Ele regenera, mas tão rápido. Eu lembro assim que o médico falou, mas tão rápido assim. E Nem ele sabia explicar. Doutor, é Nem milagre eles. de Deus. E aí o tempo foi passando. Depois o meu pai foi acometido de... Não, isso foi depois. Aí, em 2004, eu me formei na faculdade. E nesse processo, eu levei 7 anos de faculdade, eu troquei de curso. E nesse ano, no mês de julho, eu conheci um pastor da Bahia, que ele veio para Ijuí. Até ele veio ali, ele fez uma campanha ali na igreja onde eu frequentava. E ele veio a convite de meu cunhado, algumas pessoas conhecidas minhas. E ele veio para cá, né, para fazer campanha. E ele chegou a ficar lá em casa uma semana. Né? Ele ficou hospedado lá na minha casa. E eu acompanhei ele. E ali eu vi assim o poder de Deus de uma forma extraordinária na vida daquele homem. Eu fui testemunho ocular. A gente foi orar ali no bairro Modelo, um senhor que tinha a perna um pouco mais curta. E na hora ele orou e a perna cresceu. Então assim, Nossa. eu vivi, né, uns dias, né, acompanhando o trabalho desse pastor. Assim, eram milagres extraordinários. E eu lembro que ele fez essa campanha ali na igreja onde eu frequentava 3 noites. Na primeira noite ele me chamou e Deus mandou ele entregar 3 dons. Na segunda noite, 3 dons. E na terceira noite, 3 dons. Os 9 dons do Espírito Santo ali, aqueles 9 dons. Tá, e eu estava maravilhada. E aí eu lembro que acabou a campanha e aí uma noite ele chegou assim, Kika, tem culto na Assembleia hoje? Eu disse, vamos ver. Não sabia os horários, sim. Eu não frequentava, né? E eu cito o nome porque foi assim que ele perguntou. Uhum. E aí nós fomos, tinha culto e tal, e nós entramos, né? E eu lembro que ele tinha dado o nome dele na entrada, né? E o pastor lá na frente, fulano tal, está presente aqui e tal, né? Aquela formalidade toda. E eu dizia, pastor, é para o senhor não vai ir lá? Não, eu vim aqui por outro motivo. E ele baixou a cabeça, ficou quietinho. Ele era um cearense bem baixinho, pastor Sidney é o nome dele. E eu comecei a orar, o Espírito Santo veio assim e me encheu. Me deu diversidade de línguas. E eu comecei a falar. Daí eu não sei o que aconteceu ali também. Eu só sei que o Espírito Santo me encheu. Foi algo assim, uma experiência sobrenatural. E ele disse, agora vamos embora. Era o propósito. Era o propósito. Naquela noite era... E a partir dali, da convivência com aquele pastor, a partir daquele momento que o Espírito Santo me encheu, eu só orava em línguas. Teve um período, um tempo ali, que Deus tirou a minha língua materna, a minha língua... o português. Eu tinha que escrever para me comunicar com as pessoas, com a minha família. Eu só falava em línguas. 3 dias eu fiquei falando só em línguas. Nossa, que experiência. Sim, é como se tu tivesse Ele esquecido. tirou. Eu tentava, queria falar. E não conseguia. Não, saía línguas. Então eu não conversava. E eu fiquei, e era um derramar, uma diversidade, algo assim sobrenatural. Essas foram as primeiras experiências. As primeiras experiências com Deus. Naquele ano ali. Foi naquele ano. E daí, no mesmo ano, em 2004, eu tive uma experiência, o primeiro arrebatamento. Eu entendo como arrebatamento. Eu fui acometida de um vírus no hospital e eu fiquei muito mal, né? Chamado mononucleose. Eu fiquei totalmente deformada, inchada, eu fazia febre direto, estava muito mal. E eu lembro que num sábado eu estava de plantão e eu fiz todo o plantão com muita febre. Até uma médica, né, meio me examinou e tal, olha só, tu veio, parece ser uma rubéola, alguma coisa assim, porque eu estava toda manchada, meu corpo. Pegou dentro do hospital? No hospital. E daí na segunda eu fui trabalhar, não consegui, porque no domingo eu fiz um processo de muita febre. Mas antes disso, Deus já havia falado comigo que eu iria passar por uma grande prova.
E eu lembro que eu orei, eu disse assim, Senhor, permita que seja comigo e não com os meus filhos. E aconteceu de eu passar por um processo de enfermidade. E eu lembro que na segunda-feira eu estava mal. Eu sentia dor. Há uma semana eu não conseguia comer, eu não conseguia me alimentar. E eu fui consultar. E esse médico era um médico muito renomado daqui, um médico, né, especialista em sangue. E eu lembro assim que ele me consultou e ele disse, eu lembro que ele parou assim na porta do consultório dele e disse assim, Kika, tu tem 15 minutos para você ir no laboratório, no hospital e voltar aqui. Ele contou assim, 15 minutos você tem que estar aqui. E eu fui. Aí quando eu cheguei no hospital, no laboratório, né, as gurias já estavam me esperando. Eu peguei o gráfico, em 15 minutos eu estava na porta do consultório dele. E dele olhou, eu lembro assim que ele disse assim, todos os componentes do teu sangue, o que não alterou, baixou e a tua imunidade está zero. Nossa, imagina. Aí eu sentada na frente dele assim, dele disse assim, avisa a tua família que você pode morrer de uma hora para outra. Que choque. Você tenha um vírus e eu não tenho como tratar esse vírus. Não tenho como medicar. Se fosse uma bactéria, eu medicaria. Eu iria te internar, ia medicar, mas não tem. Eu lembro que ele fez assim, se tu crê no papaizinho do céu, te agarra com ele. E no meu coração, na frente do médico, no meu coração, eu só fechei os olhos e pensei, né? Falei para mim, eu disse, eu já estou curada. Porque Deus falou que eu ia passar por um processo. Sim. E aí eu saí dali, né? Ele disse, tu não pode mais fazer febre, amanhã no máximo 2, 3, tu não pode fazer febre. E qualquer situação tu voa para o hospital. E como eu trabalhava na época no hospital, aí então era mais fácil, né? Como funcionário e tal. E aí resumindo, daí na terça-feira eu fiz 2 vezes febre, na quarta-feira eu amanheci já bem melhor, né? Eu tinha dor, eu tava toda deformada, inchada. Parecia um monstrinho, tava feia mesmo. Eu sou bonita assim, mas tava feinha. E daí eu saí um pouquinho de dentro de casa, né? Quando eu voltei assim, eu entrei na sala, apoiei a minha mão no sofá assim, eu senti que esse lado assim puxou. E como eu não tava me alimentando, até eu falei pra Tata, minhas crianças eram pequenas nesse tempo, eu disse, de repente provavelmente deu uma queda de pressão, uma hipoglicemia, alguma coisa, né? Porque eu não estava me alimentando. E quando eu sentei assim no sofá, meu gurizinho era bebê, estava do meu lado, e a menina estava com a minha Tata. Eu só disse pra ela, eu estou me sentindo mal. Chamo alguém da minha família, chamo meu cunhado, minha irmã, e aí eu liguei rápido, e quando eu liguei assim, eu só senti uma pressão muito forte na minha cervical, porque o médico falou assim, que como era vírus, em alguma parte do meu corpo ia se alojar. Ou no cérebro, que eu teria problema neurológico para sempre, coração, parada cardíaca na hora, em alguma parte do organismo ele ia se alojar. Quão sério era esse vírus, né? Deu muito forte. E daí eu senti que pressionou minha cervical e eu perdi o movimento dos meus braços e das minhas pernas. Aí perdi a fala, não conseguia, as palavras que saíam como bolhas, eu lembro assim, travou, fiquei. Aí nisso, passou um tempinho ali, o meu cunhado chegou, me levou para o hospital. E quando eu cheguei lá, eu já conseguia caminhar um pouco. Aí o médico me examinou, né, o doutor falou com ele tudo o que estava acontecendo no meu quadro clínico, né, e eu lembro que o primeiro exame que ele fez foi o teste de reflexo, né, ele disse assim, calma, tá tudo bem, não atingiu o teu sistema neurológico. Imagina, eu trabalhava no hospital, tinha um conhecimento, e imagina, né, ficava o resto da vida ali de repente, por quê? Porque paralisou, membro inferior, superior, e aí ele me colocou em observação do lado da sala dele, isso era o que, umas 9h30 da noite, por aí. E eu fiquei ali em observação, ele me medicou, tudo. E ali foi uma experiência extraordinária. Eu não conseguia dormir, e hoje eu entendo por que Deus não permitiu eu dormir, porque senão eu ia pensar que seria um sonho, apenas um sonho. Sim. Né? Então, mesmo assim, toda a medicação que ele me deu, eu não dormi. E eu lembro quando eu fechava os olhos,
eu virava assim, eu subia. E eu ia para um lugar tão lindo assim, não vou detalhar tudo porque vai demorar muito, mas eu vi um campo verde tão perfeito, árvores, animais que eu nunca vi em livro de história nenhum. E eu vi um ser, um homem, no meio daquele campo, e ele olhou para mim assim, de perfil, e ele riu. Quando ele riu assim para mim, é como se emanasse algo que me enchesse. Não sei explicar. Aí quando eu abria meus olhos, eu dizia assim, que perfeição, que maravilha. E eu fechava meus olhos e ia para outro lugar, eu ia para um caminho largo, um cheiro fétido, eu ouvia gritos, eu via demônios, guardiões, demônios de... talvez tinham 6 metros de altura, eram muitos grandes. Eu via as pessoas naquele caminho se prostituindo, bebendo, dançando, orgias. E no fim daquele caminho, assim, eu via um fogo que subia e eu ouvia gritos. E eu dizia que eu não quero ficar. Uma experiência de céu e inferno. Céu e inferno. E eu tinha consciência quando eu estava ali naquele caminho largo. E quando eu subia para o céu, eu perdia a consciência da terra. Nem lembrava que tinha filhos. Não lembrava que eu tinha filhos, nada. E ali eu vi muitas coisas lindas. Eu vi a fonte de riqueza. Era como se fossem mulheres e da raiz do cabelo, na cabeça delas, elas giravam. Era a fonte de riqueza. Ficava cheio de pedras preciosas. Eu vi muita coisa. E uma das coisas assim mais no final, eu fui para um jardim. E as ruas desse jardim eram todas de ouro. E eu caminhei sobre aquele jardim de ouro. As plantas naquele jardim, quando eu passava por elas, elas se inclinavam e sorriam para mim. Elas me cumprimentavam. E no meio daquele jardim, eu lembro que tinha como se fosse um pedestal, alguma coisa assim. E sobre ele havia um jarro todo trabalhado de ouro. E eu vi uma mão de glória assim, que pegou aquele jarro e virou na minha frente, saía gotículas e quadradinhos de ouro. Assim, Nossa, abundante na minha frente. E voltou aquele jarro. Ficou lá. E eu continuei caminhando naquele jardim, em cima daquela rua de ouro. Era ouro mesmo. E eu olhei assim mais pra frente, eu vi uma colina linda, 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 linda. E eu vi algo que reluzia naquela colina. E eu fui me aproximando. Quando eu vi, era um rio muito, muito grande de líquido de ouro. Ouro em líquido. Era um rio de ouro líquido. Coisa tremenda. E aí, de repente, mas eu esqueci algo como o Espírito Santo é. Quando eu morava no interior, que tem a ver com essa visão. Sim. Né? Quando eu morava no interior, ali logo que eu me batizei, eu tinha ali 13 anos, 12 para 13, eu lembro que um momento eu fui, às vezes a gente ajudava, né? Eu brincava de ajudar um pouco em casa, né? E eu lembro que eu fui capinar um feijão, né? Meu pai tinha desmatado e quando era terra nova, geralmente plantava feijão. E era bem nos fundos, assim, atrás do mato. E eu lembro que eu estava capinando e de repente eu dobrei os meus joelhos ali na terra e eu orei. E eu pedi para Deus, Senhor, eu quero ser semelhante a Jesus na terra. Bem na inocência, pureza, imagina, né? Não tinha nem televisão, não tinha nada, Sim. A mente totalmente pura, né? E eu lembro que quando eu abri meus olhos, eu olhei para o céu, eu vi aquele olho de Deus assim. É uma forma que Deus se revelou para mim ali na minha adolescência, porque a minha mãe tinha um quadro que representava os 2 caminhos. O caminho estreito e o caminho largo. E no meio daquele quadro tinha aquele olho que representava Deus. O olho de Deus que tudo vê, né? E aquele olho eu vi no arrebatamento.
Quando eu olhei para aquela colina e fiquei olhando, aquele olho veio assim, veio e veio penetrando e entrou como se entrasse dentro de mim. Só que eu não estava acordada, né, ali no hospital. E eu estava em espírito, Sim, né, tá na presença bem. do Senhor. E eu ria tanto, que quando eu, assim, abri meus olhos, eu estava dolorida de tanto que eu estava rindo. Doía o maxilar. Bastante. E logo depois aí o médico me liberou, fui para casa. Eu cheguei em casa, eu voltava para o céu. Continua Mais tendo experiências. experiência. Eu estava mais no céu do que na terra. Nossa. Sim. E eu continuava, eu caminhava naquele jardim, eu ia, eu lembro que eu deitei assim e fui. Eu não lembrava dos meus filhos, nada. E aí, naquele jardim, eu disse assim, eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais voltar. E eu lembro claramente uma voz que disse assim, filha, não é a tua hora ainda. Nossa, imagina. Eu preciso de você na terra. Eu tenho uma missão para ti na terra. No outro dia, quando eu acordei, eu estava 100% curada. Nossa, Meu, que glória, que Eu não experiência. tinha mais nada, eu não tinha sintoma, eu não tinha dor, eu não tinha enxume, eu não tinha mais nada. Literalmente eu estava curada. Mais um milagre. Um milagre. Minha vida é... Foi vê ali praticamente que começou então o teu ministério. o processo que Deus te levou, né? Isso Talvez em 2004. poderia ser um processo de incredulidade, que talvez tu poderia culpar Deus por aquilo que tu pudesse estar Passando, vivendo, né? passando, né? E mesmo assim, né, Permaneceu permaneceu firme e teve uma experiência grande, né? Porque dá para ver o tempo que passou e os detalhes ainda ficam marcados na memória, né? Fica a gente falando, vai Então, lembrando. imagina a experiência realmente sobrenatural, né? E Deus te permitiu ver como é o inferno. Permitiu. E dentre outras vezes, que mais 2 vezes, literalmente uma vez Deus me levou. Ele te levou. Talvez não fale hoje, né? Mas sim, tive uma experiência de ver as alas do inferno. E qual que era a sensação de... Assim, ó, eu não senti medo porque sempre do meu lado tinha um ser. Eu via, Como eu via se- nitidamente, mas eu via a glória, alguém de glória do meu lado, sempre. E eu lembro assim que a partir dali, desse primeiro momento assim que eu tive essa grande experiência com Deus, Deus começou a me usar muito no hospital. Aí, muitos pacientes e curas extraordinárias, tipo assim, Deus falava, e eu sempre fui assim, muito curiosa das coisas de Deus, e sempre tive uma facilidade muito grande de me entregar para Deus. Como talvez eu conheci outro lado, então também ajudou eu a entender que como existe o lado ruim, né, aquele lado mal, existe Deus, Sim. existe o lado bom, né? E como a minha infância, eu tive experiências muito com demônios e coisa, então, né, talvez tudo isso também ajudou eu ter essa entrega para Deus, né, de uma forma mais fácil. E eu lembro que ali no hospital, em muitos momentos, Deus me usou para cura de câncer. Eu lembro que eu orei por uma senhorinha que internou, ela entrou de cadeira de roda e Deus me usou, ela saiu caminhando, a que outra, né, eu orei e Deus curou ela do câncer, ela expeliu o câncer na hora, no vaso. Nossa. Pessoas que tinham cirurgia marcada desciam curados, não faziam cirurgia. Pessoas que Deus permitia, crianças, internar no hospital só para trazer os pais para ouvir uma palavra e reconciliar eles com Deus. Foi muito, ganhei muita Olha o alma propósito, para né? Deus. Eu orava ali, não podia, né? Era o meu trabalho, mas quando Deus mandava, assim, de Deus fazer cirurgia, remover tumores, tem assim N experiências com Deus. E ali Deus começou a me usar. E quando eu me formei em 2004, em bacharel, e 2005 em licenciatura, eu tinha um propósito de continuar estudando e fazer assistência social. Como eu me formei em sociologia, ser 1 ano e meio a mais, né? E aí Deus mudou toda a história da minha vida. Aí Deus pediu para mim fazer um curso de teologia, estudar. E eu comecei. Então, em 2006, eu comecei a estudar, né? Final de 2005. E conheci a palavra, né? E eu lembro que
eu comecei a ter outras experiências com Deus. E aí uma das maiores experiências assim, que aconteceram foi de 2006 a 2008, que foram 2 anos assim que eu passei por uma aprovação, mais uma grande na minha saúde. Né? Eu fiquei 2 anos em perícia, eu tinha feito cirurgia de cisto sinovial, e em 8 meses eu tive que fazer de novo, e desenvolveu uma distrofia do simpático reflexo. O médico que me acompanhou 1 ano e meio, ele deu esse diagnóstico, né? E então eu tinha dor 24 horas, né? Da metade da cabeça para cá, no meu braço eu tinha dor. Eu fazia punção pelo pescoço, nos pontos gatilho. Foram 2 anos assim que eu tinha dor todo dia. Internava no hospital, às vezes internava 5, 6 dias, ficava dopada de medicação para tentar aliviar a dor. E assim foi um processo muito dolorido para a minha vida, meu corpo físico. E nesse tempo, de 2006 a 2008, Deus se manifestou de uma forma muito grande na minha vida, com visões, arrebatamentos, né? Esse tempo que eu estava estudando. E um dos arrebatamentos, assim, o que marcou, né? Que foi algo, assim, muito forte. Dentre todos, né? Um deles, vou citar 3 aqui, porque são 6, né? Nossa. É muito. Mas assim, eu estava na igreja, um momento de oração, e eu lembro assim que eu estava orando e eu Foi levada. fui levada nos braços do Pai. E eu só lembro que alguém disse assim, não toca nela. Ela foi arrebatada. E eu lembro assim claramente aquela experiência assim que eu subi como uma espiral de glória. E quando eu, né, em espírito, me olhei, eu estava vestida com uma roupa de formatura, de toga, tudo, né, cheia de fios de ouro, trabalhada aquela roupa. E eu olhei para mim assim, no espírito, né, eu tinha uma faixa de ouro na minha cintura, o chapéu, tal, tudo. E quando eu levantei os olhos assim, eu vi Jesus. Nossa. Na minha frente. E ele me entregou um canudo com um top, um fio de ouro. Ele me entregou assim na mão e ele olhou para mim e riu e disse, olha, quando ele fez assim, eu olhei, tinha um trono todo trabalhado de ouro com uma coroa em cima do assento. Foi muito forte. Viu só a fisionomia dele? Tudo. E aí, eu voltei, nós estávamos em momento de oração na igreja. Uhum. Aí depois eu recebi um convite para ir num culto, numa igreja aqui, e eu fui assistir aquele culto, e aquele rapaz que estava pregando, aquele irmão, ele convidou quem quisesse, né, oração para ir na frente e tal, e eu fui, passei à frente, e eu comecei a orar e me entreguei. Eu tive uma visão, ali foi uma visão, eu vi um anjo do Senhor, ele desceu, e quando eu olhei para mim, eu estava vestida com roupa de festa, roupa de gala. O meu vestido era todo trabalhado em ouro. E ele pegou minha mão direita e colocou um anel. Só que eu não lembro a cor do anel. Se era uma pedra verde ou rubi. Eu não lembro, não consigo lembrar da cor. Ele colocou um anel no meu dedo e disse assim, hoje é a festa da tua formatura. Nossa. E subiu. E aí depois desse arrebatamento, eu fiquei assim, não entendendo muito, mas já era um processo, né? Eu tive um outro arrebatamento que aí Deus falou comigo claramente que Ele queria. Eu lembro que eu cheguei do culto e eu fui dormir, era mais ou menos 1h30 da manhã, e eu deitei assim, eu lembro que as palavras que eu falei, eu disse, Senhor, permita-me entrar no teu santuário. E eu subi. Aí quando abri assim os meus olhos em espírito, eu estava diante de uma sala onde havia 2 tronos. E eu estava na porta, aí o trono
aquele ser no primeiro trono era como se fossem ondas magnéticas coloridas como as cores do arco-íris. Eu não via um ser, mas eu sabia que tinha um ser ali. Mas eu não via ele como homem. E eu lembro que aquele ser falou assim: filha, vem e senta. E eu sentei na perna esquerda dele. Eu não via a perna, mas eu sabia que tinha uma perna ali. E ele me abraçou. E eu olhei para o lado, eu vi Jesus sentado no lado direito. Vestido de glória, um sorriso lindo, cabelo pelo ombro assim dourado, um olho como se fosse cor de céu, é indescritível, eu não consigo lembrar assim. Inexplicável. E quando eu olhei, a primeira coisa que eu vi foram as marcas na mão dele. Ele sentado como rei no trono. E o primeiro olhar que eu olhei, a primeira coisa foram as marcas nas mãos dele. E ele olhou, se inclinou e olhou assim para mim e sorriu. E aquele outro ser me abraçou e disse: filha, eu estou entregando para ti na terra o ministério do amor, da cura interior. E ele fez assim, como se ele abrisse uma cortina apenas. Eu estava olhando a terra como eu estou enxergando esse copo tão próximo. Não é nem 3D, nem 5D, não sei. E ali Deus me mostrou meu ministério. E aí Deus me mostrou como um grande cálice de vinho sendo derramado sobre a terra. E ali eu comecei a entender. Ali Deus me falou como era para trabalhar, como que era para ser, tudo. Ele te ensinou tudo. Tudo ele falou para mim ali no trono. Meu Deus, imagina. Foi algo muito profundo. Eu não recebi, né, não tive um chamado por profecia que Deus usou alguém. Não, foi direto. Deus me chamou direto. Tanto que mesmo Deus me chamando, né, em arrebatamento, em visão, eu não me sentia apta a ser pastora. Eu me sentia, por ser mulher, né, eu saberia que ia sofrer essa questão muito de rejeição, né? Certo preconceito. Porque muitas religiões não aceitam a mulher, né, como Sim. pastora. Uhum. E outra porque eu não me sentia digna de ser pastora. Pela vida, me sentia pecadora. Né? A gente é tão falho, né, tão pequeno. Nós temos de esse sentimento de inferioridade, porque a bondade de Deus, ela é tão grande nas nossas vidas que às vezes a gente não se sente digno. Verdade. Do tamanho do amor dele, do amor né? dele, da bondade, da graça que ele tem sobre nossas vidas, né? Então, os processos, a forma que Deus trabalha conosco, a gente nunca vai se sentir digno e apto, né, para fazer as coisas para o Senhor. E ali foi um processo de Deus, e foi nesse tempo que eu estava em perícia. Foi todo de 2006 a 2008. Ali foi um aceleramento de Deus na minha vida, com experiências, com visões. E o trabalhar, né, de Deus, tipo, enquanto você estava enfrentando uma luta. Dor, eu tinha dor direto. E eu lembro, assim, que eu rejeitei esse convite de Deus. Eu disse: não, eu não quero ser pastor. Eu quero ser membra, eu quero ser obreira, mas não, eu não quero esse compromisso, né? E daí eu lembro que no dia 15 de novembro eu estava orando pelo meu filho, ele estava de aniversário naquele ano, e ele era bem loirinho, e eu tive uma visão no momento que eu estava orando, e eu vi ele sentado numa nuvem branca de glória, assim, e ele mexia os pezinhos dele, aquele cabelo bem loirinho voava assim no vento. E eu agradeci a Deus, eu disse: Deus, obrigado, o Senhor, né, aceitou a minha oração. Imagina, né, poder de uma mãe, oração tem muito poder, né. E tá, aí uma pessoa, daí Deus falou assim para mim: se você não fizer o que eu te ordenei, eu vou trazer o teu filho para mim. Deus falou claramente comigo, dessa forma. Deus nunca foi muito de passar a mão em mim, não. E daí aí eu comecei a estremecer, né? Eu disse: não, Deus, eu quero fazer tua vontade, mas
eu não sei nada, eu não sei orar, Sim. não sei pregar, eu não conheço tua palavra, né? Enfrentando aquele momento ali, né? Aquele tempo ali bem difícil, Com dores, né? dor, né? E aí um dia, olha como Deus trabalha, uma amiga minha, né, recebeu uma visita na casa dela, e como ela não tinha lugar para essa missionária, uma missionária de Porto Alegre, eu nem conhecia, ela veio para Gi, né, Deus trouxe ela para cá. Daí ela pediu se eu não daria pouso para ela, né, se ela não poderia ficar aquela noite lá em casa. E aí eu disse, tudo bem, não tem problema. E daí ela entrou assim, a primeira coisa que ela disse, cadê teu filho, o pequeno? Se você não fizer o que Deus te ordenou, ele vai levar teu filho. Nossa. Meu Deus, E ela imagina, nem nem- fazia Não, ideia. ela não Nem sabia. sei. O que Deus falou comigo em novembro, final do ano, Deus trouxe ela para falar. E Pra se confirmou. confirmar de novo. Confirmou. E aí eu não tive dúvida, né? Eu disse, não, eu tenho chamado, eu sei que vou enfrentar até mesmo uma questão cultural, né? Religiosa e forte, até porque aqui na nossa cidade eu acredito que talvez eu tenha sido a primeira pastora a fundar um ministério como mulher, né? E daí, como Deus, aí em março, Deus revelou todo o estatuto, tudo a gente fez, registrou tudo, esse mês de março. E ali eu comecei, então daí eu fui consagrada pastora em 2010 pelo pastor João Carlos Marques. E ali começou o meu ministério, né? O ministério, um chamado, né, forte, sei que é de uma responsabilidade muito grande. E muitas vezes, né, confesso que as dificuldades, as lutas, as provações foram tão grandes, tão árduas, que muitas vezes eu pensei em parar. Sim. Pensei que não ia conseguir, né? Tanto que tem uma experiência que um dia eu cheguei na igreja, no púlpito, eu disse, Senhor, eu entrego, eu não aguento mais, não dá. E Deus usou um irmão que não era para parar. Pedi perdão para Deus, né? E sei que, e como diz a palavra do Senhor, a boa obra que Ele começou, Ele vai terminar. Então, assim, sei que muitas pessoas, né, até mesmo questão de membros, né, já saíram da igreja por eu ser mulher, mas isso não me tira do propósito, né? Sim. Sim. E se Deus me chamou como mulher, Ele vai me sustentar, né? Sei que muitos não aceitam uma mulher estar à frente de um trabalho. E eu aprendi, literalmente, assim, ó, com o Espírito Santo. Eu não sabia orar, e a primeira vez que eu fui ministrar uma palavra sozinha, que eu tive acompanhamento de um pastor um tempo, né? Eu lembro que, assim, eu tinha terminado de orar, aliás, de ler o livro O Nome de Jesus. E eu lembro que aquela tarde eu estava assim, preocupada, nervosa, porque era a minha primeira pregação. Uhum. E eu disse, Senhor, eu não sei nem orar. Como que o Senhor, né? Como que eu vou ministrar uma palavra? E daí eu lembro assim que fui pro banho e literalmente eu lembro que a água do chuveiro se transformou em fogo. E caía assim sobre o meu corpo, e Deus me jogou no chão e começou a falar comigo através da minha boca. Nossa. Eu sentia sendo queimada por um fogo. E eu saí dali, ali foi o marco do meu ministério. Eu saí dali outra mulher. E eu creio que ali foi o meu batismo com fogo. Meu, que bem. Um revestimento de poder sobrenatural. E aí o Espírito Santo, eu deitava, às vezes assim, ele vinha, ele batia no meu ombro e dizia, filha, vamos. Ele me ensinou a orar, ele me ensinou a pregar, ele me levava no meio de multidões e eu pregava. Tive uma experiência, eu nunca fui a Jerusalém. E numa dessas experiências, ele disse, vem. E ele me levou pelas ruas estreitas de Jerusalém. E eu atravessei e fui pregar para um casal de camponês. Experiências que eu vivi assim com o Espírito Santo, eu aprendi tudo com ele. Tudo com o Espírito Santo. Ele que eu lembro que teve uma situação, uma noite ele disse, vem filha que eu vou te ensinar algo. E ele me levou como no meio de uma grande arena.
e me largou lá sozinho. Quando eu olhei, tinha tudo que tipo de demônio em volta. E ele me deu 2 bolas de fogo na mão. E eu jogava aquelas bolas assim. E eu repreendia um por um em nome de Jesus, e eles iam caindo. E aí eu vi o poder, a autoridade, o meu chamado, tudo se confirmando. Porque Deus me usa muito na área de cura, de libertação, né? E eu posso ver assim, no início eu não entendi muito esse chamado do amor, mas hoje eu entendo, né? Esse amor curativo, transformador de Deus, né? A forma que Deus, né, usa, Isso. né? Deus Nos usa cuida, na igreja, né? De ver essa transformação das pessoas, não uma religião, mas a igreja mesmo, né? Esse processo, esse mover de Deus. E é processo, né? E teve alguma libertação, assim, que te marcou de uma forma que tu nunca esqueceu, assim, o quão grande que é o mundo espiritual? Comigo. É. Eu lembro de uma visão que eu estava orando com muita dor. Isso para mim, né? Aconteceu comigo. Antes de eu ser consagrada pastora, nesse processo ali, isso eu nunca esqueci. É algo que talvez alguém me dizer, poxa, isso é uma loucura. Eu lembro que eu estava deitada com muita dor. Muita dor. E nesse processo de dor, às vezes eu estava deitada assim, eu ouvia literalmente anjos, coral de anjos que cantavam, eu escutava, muitas noites eu ouvia louvores. E 2 situações que aconteceu muito forte, que eu nunca esqueci. Uma, que eu estava assim, eu lembro que eu estava com muita dor naquela noite. E eu tentava ficar ao máximo quieta, porque não é fácil, né? Você ficar 2 anos, 24 horas com dor. E eu lembro assim que eu tive uma visão, eu estava com meus olhos fechados, meditando, orando, chorando na presença de Deus. E uma das coisas que eu nunca questionei a Deus, por que eu estava passando aquilo? E eu lembro que eu pedi, Senhor, só me dê graça para mim passar. Porque eu entendia que existia um propósito, né? E eu lembro assim que nessa visão eu vi como médicos, eu vi seres como médicos, né? Eu creio que, né, o próprio Senhor. E é como se ele tirasse a minha cabeça, é loucura isso, mas eu vivi isso aí. E ele abriu, como se ele abrisse meu cérebro em 2 partes. Ele pegou, lavou com sangue e lavou com água. Lavou outra parte com sangue e com água. E colou de novo. E colocou. Nossa! É uma transformação ali que eu entendi que o processo de Deus ele é completo. Né? Ele faz realmente uma metanoia na nossa mente, ele muda, né? A nossa mente, a nossa forma. Entendi. E outra noite eu estava, era noitinha também com muita dor. E eu estava quietinha, deitada, sempre ligada com Deus. Eu orava muito, sempre orei muito em línguas. Até hoje eu oro, né? Muito, muito em línguas, em mistério. E eu estava quieta. E eu abri meus olhos assim, né? Minha cama ficava nesse sentido, e tinha um roupeiro. E da parte do roupeiro, um arco-íris, um arco, tomou conta dentro do meu quarto. Todas as cores daquele arco, assim, clareou, que eu perdi todos os movimentos, eu não conseguia me mover. Ali eu entendi a aliança que Deus tinha comigo. E eu creio assim, ó, e que tudo isso que eu passei e outros arrebatamentos e visões que eu passei, foi necessário para que eu não desistisse. Sim, tudo um processo. Porque assim, foi tão violento, né? Tudo que eu passei, desde que eu fui consagrada. Então, eu creio que é uma forma assim que Deus realmente, né? Ele
Ele se revelou para mim de uma maneira muito extraordinária e eu sempre digo, o meu ministério, desde o início, ele foi totalmente sobrenatural. Nunca Deus usou um profeta para me entregar uma profecia, você vai ser pastora, né? Sempre falava, você tem um grande chamado, mas eu não sabia o que era, né? Fazia nem ideia, né, Nem do que ideia, quão grande Às é. vezes a gente olha pro pastor ou a pastora que tá ali pregando, a gente não tem a noção, a dimensão de tudo que eles já passaram, né? Que nem a senhora tem um testemunho, né, que vem desde a infância, tendo experiências já com Deus. Tendo experiências sobrenaturais que talvez não é a maior porcentagem das pessoas que tem essas mesmas experiências que a senhora teve. Mas a gente também vê o outro lado do processo na dor, né? A forma, nas enfermidades, na dificuldade, né? Então a gente vê que mesmo na dificuldade, o Senhor ele nos sustenta, ele forja o nosso caráter e ele faz a gente crescer, né? E às vezes quando a gente está nesse processo, o primeiro pensamento que a gente tem é de achar que Deus ele esqueceu de nós, é de achar que Deus ele não está conosco, e a gente acaba se revoltando contra Deus. Mas é totalmente ao contrário, né? Porque é aquele momento da tempestade, é aquele momento do deserto, mas depois vai voltar o sol a brilhar. Depois nós vamos passar pelo deserto, vamos encontrar a terra prometida, entrando na palavra, como se fosse, né? E então é um processo que a gente faz e que dá para ver que a senhora teve desde o início, é a questão da fé, de acreditar, né? Depois de ter recebido o ministério, de ter acreditado em tudo que o Senhor te entregou. Para muitos que talvez nunca escutaram essas experiências, pode ser loucura. É verdade. Né? Mas a gente que convive com a senhora, a gente vê o tamanho da intimidade que a senhora tem com o Senhor, e é muito gratificante isso, a gente viver nesse meio, é muito gratificante a gente ver o agir, o mover de Deus, né, através da vida da senhora sobre a vida dos outros também, sempre curando, libertando, Deus usando a senhora da forma com que Ele usa. E tudo serviu para que o seu ministério hoje se completasse, né? O ministério do amor, o ministério da cura da alma, né? Testemunhos de pessoas que tiveram as vidas transformadas. Eu sou um testemunho que eu tive também a minha vida transformada graças ao seu trabalho também, graças à senhora. Então, o que eu tenho também é agradecer, né, Tudo. por todo o carinho, por toda a atenção que a senhora sempre nos deu. E eu creio que o teu ministério hoje tu entende e sabe que ele é completo, né? E a tendência é sempre ter a maior honra, que é a do Senhor, né? Verdade. De estar nos caminhos dele. E tudo, né? Sempre Deus ministrando, falando, né? Revelando, direcionando, né? Que a Mace, ela por mais que ainda ela seja uma igreja menor, mas ela é uma igreja totalmente direcionada por Deus, né? Profecias, acontecimentos, tantas coisas que Deus, né, pela misericórdia, né, nos usa. Então, eu louvo a Deus, né? E eu sou muito grata a Deus. Hoje eu entendo, né? Entendi, compreendi meu chamado. E, como eu sempre falo, Senhor, eu estou aqui, né? Eu quero viver a Tua vontade, Teus planos para mim. A minha vida, né? Ela foi anulada a partir do momento que eu, né, decidi aceitar por livre e pressão do vontade. Senhor. Mas eu louvo a Deus, né? Então, imagina, né, quando a gente para pensar a questão de passar por todas as enfermidades, imagina sem Deus. Se com Deus é difícil, imagina você passar sem Deus. Porque o clamor, a oração, ela te traz uma tranquilidade. Sim. Em que
é inimaginável se a gente não tivesse isso. E o processo de cada um é diferente, né? Muitas vezes as pessoas entendem, poxa, mas por que tu passou por tudo isso? Como é que tu não desistiu ainda? Mas é que aí que tá, Deus sabe dos nossos limites. Deus conhece a nossa vida, conhece a nossa trajetória. Sabe o fardo, né? Tudo são coisas necessárias para que a gente se torne, né? Passe pelo processo, se torne novas pessoas, nós somos um vaso, né? Que ele é olheiro. E ele nos molda conforme a vontade dele. Então, o meu processo foi diferente do Ali, foi diferente do teu, e isso é tão lindo, porque Deus tem a particularidade de cada um. E ele sabe exatamente como ele tem que ser, como deve ser escrito. E tudo leva ao mesmo objetivo, né? Tudo leva ao mesmo objetivo, que é a vida eterna, a salvação. E Almas preciosas. Senhor. E, né, como Deus se entregou primeiramente sobre o ministério do amor, né? O amor, através do amor que somos curados e libertos. Através do amor, né? O amor de Deus, ele é um amor curativo, né? É uma coisa. Porque quando você vem a Jesus, você larga toda aquela espiritualidade da religiosidade, né? Porque o que nos leva para o céu, o que nos leva a uma vida eterna, a viver realmente na graça, no amor de Deus, é Jesus, né? É verdade. Ele não é uma religião. Né? Não é uma placa de igreja, né? Então, assim, isso é muito glorioso, né? Você ter essas experiências. E eu louvo muito a Deus, né? Pela forma que Ele me chamou, como, né? Ele foi esse processo, né? Para chegar no propósito tem o processo doloroso, mas com grandes experiências, né? Assim, muito sobrenatural mesmo. E a gente, como faz parte do ministério, a gente acaba vivendo junto com a senhora, É verdade. o seu chamado, né? E algo que eu nunca vou esquecer, algo que impactou muito, foi quando Deus, ele pediu aquele nosso propósito no monte, e a gente não estava entendendo o que viria. É verdade. E naquele ano a gente ficou, acho que uns 3 meses indo para o monte, e veio a pandemia. E nós não entendíamos E nós não entendíamos o motivo de estar orando, mas a gente estava orando pelas cidades, a gente estava orando pelos países, nações. sem entender, né? Tudo por um direcionamento pelo Senhor. E depois, quando estourou a pandemia, a gente, como se a gente já soubesse o que... Sim. É como se a gente soubesse o que iria acontecer, e isso não fizesse com que a gente criasse um pânico, um temor, porque a gente sabia que tudo fazia parte de um plano de Deus, né? E, de uma certa forma, Ele foi nos preparando para esse momento. Então, Deus, ele nos guia, Ele nos protege, né? E é maravilhoso viver os planos do Senhor e ser obediente àquilo que Ele nos proporciona, né? A obediência é tudo, né? Você obedecer, ser temente a Ele, né? E desejar viver, né? A vontade dEle. É como o Senhor Jesus diz: queres me seguir? Nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e me siga, né? Seguir literalmente a Jesus, os passos de Jesus, né? Desejar os planos dele na nossa vida e viver sabendo que aqui é um tempo breve, né? E há uma eternidade que nos espera, né? E enquanto vivemos aqui, como sempre fala na igreja, né? Nós somos a extensão do braço de Deus na terra. É verdade. E nós estamos aqui para abençoar vidas, para falar do amor de Jesus, né? Pregoar o evangelho da paz, do arrependimento, né? De uma vida eterna com Deus, né? Com o verdadeiro amor que é Cristo. O verdadeiro evangelho, né? Que Jesus deixou, né? Que devemos amar. Amém. 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 Isso Que aí. conversa maravilhosa. Dá vontade de parar. Glória a Deus. Vamos estar encerrando, então, né? Agradecendo honra a senhora a receber. presença por ter Agradeço, irmão agradecido. Jesus. Ter Agradecer a Deus por esse momento, né? De podermos compartilhar esse testemunho que cada arrepiado aqui. E que quem estiver assistindo possa ser edificado através da sua vida. E que o amor do Senhor possa entrar sobre o lar de cada um, né?
Que muitas E almas. eu Nessa. creio que aquele que pede com fé recebe. O testemunho da senhora nos comove a querer viver essas experiências com Deus. Exatamente. Nos faz buscar mais, nos faz ter essa sede de querer ter essas mesmas experiências. E eu creio que muitos que estarão assistindo vão ter esse mesmo desejo e vão viver experiências com Deus, porque tudo tem um propósito e Ele é fiel. É verdade, Amém. olha. Glória Que a bênção. Deus. Amém. 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 Até a próxima. Até a próxima. Amém.